Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Então vamos lá para mais uma aula sobre polinômios, mas antes, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Uma régua, ele dobrou uma régua. Calma, ele tá dobrando a régua pra quê? Ele não vai usar essa régua desse jeito pra tirar uma medida de um canto. Ele tá fazendo um ventilador. Esse é um exoesqueleto feito com régua. É um carregador de celular com energia cinética, cara! Uau! Bom, vamos lá então, gente. Agora nós falamos um pouquinho sobre as operações com os polinômios. E as primeiras operações são as operações mais simples, que são as operações de adição e subtração de polinômios. Você pode estar acompanhando comigo lá na página 13 da sua apostila, capítulo 32, tá? O que seria então a adição e subtração de polinômios? Bom, quando um polinômio é composto de monômios semelhantes é quem tem a mesma parte literal, quem tem exatamente as mesmas letras, tá? Podemos simplificá-lo adicionando ou subtraindo os coeficientes e mantendo a sua parte literal. Lembra que coeficientes são os números à frente das letras e parte literal são exatamente as nossas letras, as nossas variáveis. Tá, então como que a gente adiciona e subtrai? Simplesmente nós vamos somar ou subtrair os seus coeficientes e vamos manter a parte literal. Só que a gente só pode somar termos que possuam o mesmo grau, tá? Na apostila está enfatizando, eu não coloquei aqui no slide, mas a gente só pode somar termos que possuam o mesmo grau, ou seja, a mesma parte literal. Vou explicar isso agora melhor num exemplo. Digamos lá então, dados os polinômios, eu tenho um polinômio A e eu tenho um polinômio B. Repare que no meu polinômio A, eu tenho 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 10x menos 12. E no meu polinômio B, eu tenho 4x ao quadrado mais 11x menos 3. Repare que o polinômio A vai até o grau 3 e o polinômio B vai até o grau 2. Tem problema, professor? Eles têm que ter exatamente o mesmo grau para a gente poder somar ou subtrair? Não, eles não precisam, eles podem ter graus diferentes. Contanto que eu só some e subtraia aqueles que possuam o mesmo grau, os termos que possuem o mesmo grau. Então, uma dica para você operar aqui a operação de soma e subtração é você colocar que nem se fosse numa conta de mais e de menos. Coloque um acima do outro, termo embaixo de termo e depois efetue a operação de soma ou subtração. Então vamos lá então, ó. Letra A. Eu quero encontrar esse s de x. O que seria esse s de x? Seria um polinômio que nada mais é resultante da soma de A mais B. Então eu tenho que somar esse polinômio com esse aqui, ó. Como que a gente soma? Coloque termo embaixo de termo. Assim, ó. Vamos lá. Vou repetir o meu A de x. Repare, ó. Grau 3, grau 2, grau 1 que não aparece e grau 0 que também não aparece aqui no final. O B eu vou colocar logo abaixo do A. Olha lá, ó. Coloquei o B logo abaixo de A e repare que eu fiz, ó. X ao quadrado embaixo de x ao quadrado. X embaixo de x. Quem não tem a variável embaixo de quem não tem a variável. Por quê? Porque assim você não se perde, é mais fácil de você efetuar a soma e subtração. Olha só como fica bem fácil agora. Então nós vamos efetuar a soma entre os dois polinômios. Vamos fazer o mesmo traço de fração, ó, e eu vou somar termo a termo. Só que agora eu tenho que somar somente os coeficientes. O x, o expoente eu não preciso somar, tá? Eu só apenas vou repetir ele na resposta. Então como ficaria? Tá, professor, mas no B não temos esse termo de x ao cubo. Bom, se a gente não possui o termo, é a mesma coisa que se fosse zero, né? Então aqui, na verdade, não aparece, mas a gente tem o 0x ao cubo. Então é a mesma coisa que se você colocasse 0x elevado à terceira. É a mesma coisa. Vamos somar. Se a gente somar, então nós vamos encontrar o s de x. Olha lá, ó. S de x é igual. O que eu fiz aqui? Ó? Somei termo a termo. Olha só, menos 12 menos 3, esses dois termos vai dar menos 15, por isso que a resposta é menos 15. 10x mais 11x dá 21x. O que eu fiz? Somei os coeficientes e repeti a minha parte literal, repeti a minha letra. Só isso.
Depois, vou somar o menos 3 mais 4. Quanto que é menos 3 mais 4? Daí exatamente mais 1 e repetir a minha parte literal, x ao quadrado. Aqui você simplesmente pode deixar somente como x ao quadrado, não precisa desse 1 na frente. Eu coloquei só para enfatizar a operação. E por último, como você tem 0, 2 mais 0, o próprio 2 repete o x ao cubo. Resultado, esse é o seu polinômio da soma de a mais b. 2x ao cubo mais 1x ao quadrado mais 21x menos 15. Só isso, professor? Acabou a operação? Só isso, terminou a operação. Eu só posso somar termo de mesmo grau com termo de mesmo grau, ou seja, quando a parte literal é exatamente igual. Parte literal, letras são iguais e iguais expoentes. Beleza? Muito bem, essa foi a operação de soma. Na operação de subtração, nós vamos ter a mesma ideia. Ó, digamos os mesmos polinômios A e B. Só que agora eu vou querer a diferença. Por isso que esse D maiúsculo é a diferença entre A e B. Diferença na matemática é a subtração. Professor, vai ser a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Coloque o A, depois você vai colocar o B aqui embaixo e por último você vai aplicar a subtração. Só que uma ideia aqui para você não se confundir, porque a subtração ela confunde muito com o sinal, por causa do sinal de menos. Sempre quando você tiver o sinal de menos e um polinômio à frente dele, no caso é o nosso b, o que eu vou fazer então? Eu vou trocar todos os sinais do meu polinômio b. Tudo que era mais se torna menos, tudo que era menos se torna mais. Por quê? Porque eu estou aplicando o oposto do polinômio. Sempre então, quando eu tiver a diferença do polinômio, eu tenho que alterar quem foi subtraído. Quem vai ser subtraído, eu altero os sinais, por causa dessa regra de sinal que vai ter justamente na frente do menos bx. Então, olha só, eu coloquei o nosso bx, só que repara aqui, ó, eu alterei todos os sinais dele. Ó. O mais se tornou menos, o mais se tornou menos e o menos se tornou mais. Tá? Isso se deve por conta da regra de sinal com respeito a esse sinal de menos. Tá? Por isso que na subtração, então, dica para vocês, alterem sempre os sinais do segundo polinômio, o polinômio que está sendo subtraído. Tá? E agora, efetue as simples operações aqui. Ó. Menos 12 mais 3, lembra? Grau com grau, mesmo grau com mesmo grau. Menos 12 mais 3 vai dar, então, ó, menos 9. Mais 10x menos 11x vai dar menos 1x, ou simplesmente menos x. Depois, menos 3x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai dar menos 7x ao quadrado. E por último, 2x ao cubo com o zero é o próprio 2x ao cubo. Repare que o nosso polinômio da diferença da subtração, ele deu diferente do da soma. Por quê? Justamente por causa dos sinais que a gente altera, né? Por causa do sinal da subtração. E é isso. Subtrai termo a termo, quem é semelhante com quem é semelhante, e aí repete a parte literal, a variável no final da operação. Só isso, professor? Finalizou? Só isso, finalizamos adição e subtração de polinômios. Espero que vocês tenham entendido e compreendido. Grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.